E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo pro canal. Hoje vamos reagir ao programa Globo Esporte, que vai falar um pouco, sobre o clássico que vai acontecer amanhã entre Flamengo e Corinthians. Vamos ver, um pouco da escalação do Flamengo para o jogo de amanhã, que vai acontecer às 4 horas no Maracanã. Vamos ver também as novidades para o time do Flamengo. Então, galera, antes de tudo, clique em gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Muito boa tarde, gente boa! O Globo Esporte tá chegando nesse dia especial. Parabéns, Mamãe Globo. 60 aninhos. E a gente comemorou com um cafezinho especial no Forte de Copacabana. Daqui a pouco você vai ver, tá bem legal. Fim de semana com muito Brasileirão, amanhã tem Flamengo e Corinthians ao vivo na Globo, a partir de 3h10 a transmissão, tá? Horário mais cedo, vai rolar até show do Belo na parada. Mas eu começo com o clássico de hoje, Globo, Flamengo e Corinthians, transmissão começando 3h10 da tarde, não esquece para não perder nada. Comemoração especial do aniversário da Globo, né? Tem até show do Belo. Flamengo, gente, que não leva um gol a 4 jogos e tem um jogador importante à disposição para aumentar ainda mais essa marca. Em 3 meses de Flamengo, Danilo já tem muito do que se orgulhar. Títulos e um gol no Maracanã, por exemplo. Gol! Contra o Juventude. Danilo pro Flamengo! Foi um momento mágico para mim, foi, como eu falei, a realização de mais um sonho. Mais do que fazer, a função dele é evitar gols. E nisso o Danilo tem ajudado bastante. Nos 6 jogos em que foi titular na zaga, o Flamengo não levou nenhum. O que eu posso falar que eu ajudo muito é organizando o sistema. É fazer com que meus companheiros joguem melhor ou se posicionem melhor. Aos 33 anos, é um líder em campo, mas que passou a maior parte desses 3 meses longe do time. O Danilo ficou afastado cerca de 2 meses por causa de lesão na coxa direita. Período complicado. Mesmo assim, ele conseguiu enxergar um lado positivo nesse tempo fora. Pude aproveitar para me reequilibrar muscularmente, para trabalhar coisas que com a correria do dia a dia e de tantos jogos e viagens a gente às vezes não consegue trabalhar. A concorrência na zaga tem sido grande. Para o jogo contra o Corinthians amanhã, o Léo Pereira está de volta. Ele foi poupado contra a LDU pela Libertadores. Quem também retorna ao time é o De La Cruz, que ficou fora da viagem a Quito pela dificuldade de jogar na altitude. E o Maracanã vai estar cheio. Os 68.808 ingressos estão esgotados. Vai ter um ambiente maravilhoso, onde certamente a equipe vai entrar com motivação máxima para poder conseguir o resultado. É uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. Bom, a princípio o Danilo, gente boa, deve ficar no banco amanhã. Vou até te mostrar aí o provável time do Flamengo. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar e De La Cruz ali no meio com Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Michael ou Pedro. Agora faz o seguinte, anota aí para não perder nada, gente. Hoje à noite tem clássico, Botafogo e Fluminense no Sport TV. Amanhã joga Corinthians, senhoras e senhores, aguarda aí que a gente já vai resenhar. Mais de 60 mil torcedores estarão no Maracanã amanhã para acompanhar o duelo entre os 2 clubes de maior torcida do país, Flamengo e Corinthians, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians no Maracanã. Onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso, onde certamente a equipe vai entrar com motivação máxima para poder conseguir o resultado. É um jogo importante, como todos os jogos. É um jogo muito difícil contra uma equipe muito qualificada. Do lado corintiano, o interino Orlando Ribeiro seguirá à beira do campo. Com ele, foram 2 vitórias em 2 jogos. O novo treinador, Dorival Júnior, deve estrear somente na próxima quarta-feira, diante do Novo Horizontino, pela Copa do Brasil. Dorival dispensa comentários, é um cara que chegou à seleção. Eu particularmente já conheci ele pessoalmente, conheci o filho dele. Então é um treinador que dispensa comentários, tem ótimos trabalhos
a carreira, os títulos dele falam por si só. Trabalhei com ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo, então é um grande profissional, além de um grande ser humano. Para que ele possa ser feliz e desenvolver o trabalho que ele espera que seja, mas que no domingo o Flamengo possa ter melhor sorte, independente se for o Dorival ou não, que a sorte dele comece depois disso. Do outro lado, Felipe Luiz vai reencontrar o adversário da estreia com vitória no comando rubro-negro. De lá pra cá, foram 3 títulos e só 2 derrotas. Mas a fase já foi melhor. O time vem de 2 empates. O Flamengo não marca gols há 2 jogos, algo incomum, desde que Felipe Luiz assumiu a equipe. Essa é apenas a 2ª vez que isso acontece. Uma sequência ruim logo depois de uma goleada que fez os jogadores perderem a conta. Falar disso é um pouco engraçado, porque contra o Juventude nós fizemos 7 gols. 6, né? 6 gols contra o Juventude. E não é que nas outras ocasiões contra o Vasco e contra a LDU nós também criamos, tivemos ocasião e não fizemos. Então, assim, tentar não ser refém das circunstâncias, entender que o trabalho está sendo feito, mas certamente a gente precisa se cobrar mais, seja nos treinamentos, seja no momento dos jogos, para que a gente possa vencer. De quanto? 1-0, meio a 0. Como o Zé me fala, que é o Flamengo, a gente precisa vencer, trazer os 3 pontos para o nosso lado e o próximo dia vai ser melhor. 3 pontos podem levar o Flamengo à liderança, ou o Corinthians ao G4. E para essa resenha, deixa eu chamar ele novamente por aqui, do Rio de Janeiro, Fernandão e também Fábio França. Eu quero debate aqui no Band Esporte Clube. Fernandão, vou começar com você, viu? Rio de Janeiro precisando marcar, um Pedro retornando. Você acha que o DNA ofensivo, então, do Felipe Luiz vai deslanchar contra um Corinthians sem técnico? Oi, Kalinka. Acredito que sim, mas o Flamengo precisa de um equilíbrio ofensivo, porque tem jogadores interessantes jogando em várias posições do seu ataque, só que não tem conseguido ser contundente, fazer os gols, e está sendo muito pressionado por isso. E Pedro tem sido até uma opção que, na minha opinião, deveria ter sido retardado um pouquinho o retorno do Pedro, dentro dos protocolos que dizem 8 meses, ele voltou com 7 meses e pouco, mas em cima dessa necessidade do Flamengo de fazer gols, de ter essa contundência ofensiva, até de dividir um pouco essa responsabilidade ofensiva entre os jogadores, porque um time que quer chegar muito longe em várias competições, como o Flamengo, eu acredito que queira, tem que ter uma variedade de gols, de jogadores importantes, principalmente jogadores de lado e os de meio campo. A Arrascaeta vive um momento interessante, Pedro voltou de uma forma surpreendente até para nós, só que precisa um pouquinho mais de Cebolinha, que está voltando, do próprio Plata, que é um cara que o Felipe Luiz gosta muito, Michael tem feito bons jogos, mas precisam de gols, e o próprio Luiz Araújo, que é um cara que o Felipe Luiz acredita, só que não tem sido tão decisivo como foi no ano passado, e isso está fazendo falta para o Flamengo. E o Danilo foi preciso quando ele falou, não podemos ser reféns das circunstâncias, mas a gente tem que ser contundente quando for necessário, porque o Flamengo precisa fazer esses gols quando tem oportunidade. E será que faz então em cima da defesa do Corinthians, Fernandão? Deixa eu chamar então aqui o Fábio França para nossa resenha. Técnico interino na área, que vai muito bem, 2 jogos, 2 vitórias. Fábio França, eu quero saber desse Corinthians agora para encarar esse Flamengo, hein? É difícil, né? Como o Fernandão disse, se o Flamengo precisa de um equilíbrio ofensivo, o Corinthians precisa de um equilíbrio defensivo. O sistema defensivo do Corinthians é um horror, né? Não tem jeito, os caras não conseguem se encaixar. Basta ver o número de defesas difíceis que o Hugo faz por jogo. Quando o Hugo joga, ele invariavelmente salva o Corinthians. Foi assim na Sul-Americana, no último jogo contra o Racing, que é um time terrível, um time fraquíssimo tecnicamente. O Corinthians com um a menos desde o comecinho conseguiu ainda assim a vitória, porque o adversário era muito ruim, mas o Hugo fez grandes defesas, né? Foi muito bem o goleiro corintiano de novo. Então ele salva a pátria várias vezes, porque o equilíbrio defensivo do Corinthians não é muito bom. Isso mesmo com o Ramon Dias, que é um treinador que preza muito pelo sistema defensivo para ter um time mais sólido e aí, se der jeito, tenta fazer um golzinho lá na frente. Mesmo assim, o Corinthians foi um time desequilibrado defensivamente sob o comando do Ramon Dias. Com o Orlando Ribeiro, obviamente, não deu tempo de consertar isso. Vamos ver se o Dorival chegando, as coisas no sistema defensivo do Corinthians começam a entrar em ordem, porque tem falhado muito. Os zagueiros do Corinthians, os bons, são sempre que estão no banco, independentemente de quem esteja jogando. O Fernando não sabe como funciona, né? Quando começa esse ciclo, que o bom é sempre o que está de fora, é porque alguma coisa não está funcionando. Só que
nesse jogo tem uma pitada diferente, né, Fernandão? O Dorival Júnior já está contratado, não vai para o banco, mas a gente acompanhou aí nas entrevistas, os jogadores já falam do Dorival. Então tem aquele ânimo especial para enfrentar o Flamengo, até porque sabem que o novo treinador está observando. Normalmente, eu apontaria o Flamengo como favorito disparado nessa partida, mas esse quesito especial, específico desta partida, com o Dorival observando para estrear na próxima, acho que pode dar um empurrão no time do Corinthians. Fernandão, você acha que o Dorival vai funcionar tão bem no Corinthians como funcionou, por exemplo, no Flamengo? Olha, Kalinka, o Corinthians tem um grande time. Eu gosto muito do time do Corinthians, principalmente ofensivamente, indo ao encontro do que o Fábio acabou de falar. Só que ele precisa de tempo, né? E o Corinthians é um time de muita pressão, parecido com o Flamengo, e nem sempre o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Eu espero que tenha, gosto do Dorival pra caramba. A gente já trabalhou junto no Vasco, fomos campeões da Série B em 2009. Só que nesse jogo eu acho que a galera ainda vai estar um pouco anestesiada, né? E acho que o Flamengo tem mais chance de vencer. É muito forte dentro do Maracanã, são jogos importantes, interessantes. Memphis Depay, Arrascaeta, caras que podem fazer a diferença. Mas eu acho que o Flamengo está uns 2 passinhos na frente do Corinthians em um jogo como esse, em que o Maracanã vai fazer a diferença. Eu também acho, desculpa, já te interrompi, né, Kalinka? Que eu fiquei Vai lá, eu gosto disso, eu gosto dessa bagunça. Vai lá, Fábio. Eu fiquei empolgado com o debate, porque o problema do Corinthians justamente é esse, é o sistema defensivo. Como disse o Fernandão, do meio pra frente, o time consegue desenvolver, tem bons jogadores, até com a falta do Garro, o Corinthians conseguiu arrumar um time bem qualificado na frente, com a entrada do Romero, que faz gol pra caramba, enfim, do meio pra frente, tá resolvido, mas a zaga foi o que eu disse ainda há pouco, bom é sempre que tá de fora. A torcida do Corinthians queria um Fernandão ali na zaga, que certamente ficariam felizes em ter o Fernandão para dar um jeito ali no sistema defensivo, porque por enquanto está muito difícil. Numa situação normal, apontaria o Flamengo como amplo favorito. Acho que o quesito Dorival olhando de fora pode estimular um pouquinho a equipe do Corinthians. Ô, Fábio, voltando a falar aqui do Corinthians, você citou até o Fernandão nessa zaga aí. Colete, Fernandão, pô. Bota aí rapaz, tá em forma que eu tô vendo. Rapaz, dá pra perceber. Rapidinho. Dá pra perceber que tá em forma. Não aguento mais, não aguento. Infelizmente não aguento. Ô, Fábio, você tá sentando, né, com o Dorival, um novo técnico, toda essa atmosfera diferente. Fernandão citou, mas o Flamengo joga em casa. Torcida não entra em campo, né, Fábio? Só botando uma lenha na fogueira aí, vai. Não, torcida definitivamente não entra em campo, mas ajuda bastante do lado de fora. No Maracanã é diferente, né? O Fernandão sabe bem falar sobre isso. Eu, quando fui trabalhar no Maracanã pela primeira vez, fazer reportagem de campo no Maracanã pela primeira vez, eu fiquei espantado com aquilo, né? Era um jogo Flamengo e São Paulo, torcida do Flamengo tomando conta e tal, não sei o que, um negócio absurdo, né? Lindo demais ver o Maracanã daquele jeito e mexe com o jogador também. Mas acho que o Corinthians vai surpreender, porque esse quesito Dorival vai fazer diferença. Ô, Fernandão. Olha lá, fazendo com o dedinho. Vai, Fernandão. É a tua chance. Não, é porque o Maracanã, ele tem uma diferença, faz uma diferença, como também, né, o Química Arena faz uma diferença a favor do Corinthians, não só pelo estádio, pela atmosfera, mas também pelo gramado. O Corinthians joga um gramado que é um pouco diferente do gramado do Maracanã. A bola corre um pouco mais, o jogo é um pouco mais vivo, mais pegado. O Maracanã não. O Maracanã dá ao Flamengo um pouco mais da cadência que o time precisa. O Flamengo toca muito bem a bola, pressiona o adversário com mais facilidade do que o Corinthians, que é um time mais de transição. Esse jogo é um jogo legal, sabe? De verdade. Jogamos grandes jogos do Flamengo, mas esse aí, o Flamengo tá na vantagem. Não vai levar não, Fábio. Boa, Fernandão. Muito obrigada pela participação. Fábio França, mais uma vez, obrigada também. Então, né, galera, como vimos aí, chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. E vimos um pouco, né, desse jogo que vai acontecer amanhã no Maracanã, do Flamengo contra o Corinthians. Vimos um pouco da escalação provável que o Flamengo vai entrar em campo. E também vimos alguns jogadores que estão disponíveis de Felipe Luiz, né? Os jogadores que estão à disposição e que possam talvez entrar em campo para poder ajudar, né, a conquistar a vitória no Maracanã mais uma vez. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.